Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa tão simples, uma oração simples, objetiva, pequena, mas uma oração de grande valor, uma oração que abrangeu a vida de uma pessoa e de toda a sua herança. Nessa hora, eu fico imaginando, e quando eu estava fazendo a pregação, como seria a minha vida se Jesus não tivesse entrado nela? Como estaria hoje? Em que lugar eu poderia estar? Poderia até estar morta, a gente não sabe. Mas o fato de Jesus ter entrado na minha vida mudou toda a minha história e toda a história da minha família. Por isso eu quero que você abra a palavra do Senhor, um texto muito conhecido, 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Uma oração simples, mas poderosa. E dizem que 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, é um dos capítulos menos lidos, porque ele vem falando de toda a genealogia das tribos de Judá, das tribos de Israel. Então é um dos capítulos menos lidos, mas esse se ressaltou por causa desta oração. E você já conhece, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar na oração de Jabes. Inclusive tem um livro a respeito disso. E diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais honrado que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bom, há uns tempos atrás, eu fazia sempre esta oração na minha vida. E à medida que eu ia fazendo essa oração, que não precisa e não pode ser uma oração repetitiva, ela tem que ser algo que vem do nosso coração, as coisas iam acontecendo de uma maneira sobrenatural e extraordinária. Mas eu não sei por que eu parei, me esqueci. E tanto é que eu estou meditando no capítulo 9 de Crônicas e eu já passei pelo capítulo 4 e não fiz mais a oração. E hoje pela manhã, eu estava até comentando com o pastor que a pregação estava toda pronta tal, e eu já tinha anotado alguns tópicos no celular, sumiu da mente. E eu tentando lembrar, tentando fazer, mas não tinha jeito, eu não conseguia voltar a isso. Até comentei com o Nivaldo, falei: meu pai, vou ligar para o pastor, eu não estou conseguindo. Mas fui fazer as minhas orações diárias e ouvi o pastor Antônio Júnior pregando, que eu gosto muito de pela manhã estar ouvindo, e ouvi também o Lamartine Pozella. E o Lamartine Pozella, hoje o pastor, estava justamente falando sobre a oração de Jabes. E aquilo despertou. À medida que ele foi falando daquela oração, eu fui relembrando toda a minha vida e quantas bênçãos Deus trouxe sobre a minha vida naquele tempo. E eu pensei assim, orei ao Senhor e pedi que, se fosse esse o tema, Deus confirmasse no meu coração. Então Deus confirmou. Bom, você viu aqui que a mãe de Jabes colocou o nome dele de dor. Jabes quer dizer dor. E naquela época e naquela cultura, o nome que você recebia determinava o seu caráter e sua vida futura. E aí você imagina a vida inteira você andando ali na tribo de Judá, porque Jabes era da tribo de Judá, andando ali naquelas ruas e por onde você andasse as pessoas rindo e dizendo: olha lá vai a dor, olha lá vai a dor. Hoje seria bullying, né? Se Jabes estivesse aqui hoje, ele seria considerado uma pessoa que estava sofrendo bullying. E quão difícil deve ter sido a vida dele durante todo aquele tempo, estar ouvindo sempre que o nome dele era dor. E ele viveu num tempo
que eles tomaram Canaã, já haviam repartido as terras, né? E coube ali um pedacinho para Jabes, e era justamente no tempo ali de Juízes que Jabes viveu. E você fica imaginando todas essas coisas passando pela sua cabeça. Como você se comportaria se tivesse um nome que determinava o seu futuro e a sua vida? E este homem, ele foi um homem bravo, porque ele mudou a história da vida dele. Ele mudou tudo aquilo que estavam determinando para a vida dele. E muitas pessoas, muitos papais e mamães hoje, acabam determinando o futuro dos seus filhos. Às vezes com uma maldição, sabe, sobre a vida da criança, às vezes sobre um defeito que a criança tenha e começa a chamar a atenção da criança por causa daquele defeito. E enfim, vai criando dentro do coração um grande vazio para essas pessoas. Então nós temos que ter um cuidado hoje. Quando eu sei que o pastor pregou a semana passada sobre tudo que vem aos nossos lábios, a gente tem que cuidado e vigiar sobre aquilo que falamos, principalmente sobre os nossos, principalmente sobre aqueles que estão sob a autoridade, a nossa autoridade dentro do nosso lar. Então Jabes viveu daquela forma. Todos os dias caminhava, todos os dias andava, todos os dias falava, e lá vai a dor. Só de mencionar o nome dele devia ser um castigo. A Bíblia não relata por quê, quais foram as dores ou a dor que essa mãe sentiu para dar este nome ao menino. Não se sabe se ele nasceu sentado, se ele estava sentado, se ele não estava na posição, o que fez com que esta mãe desse o nome a Jabes. Mas a verdade é que ela deu um nome terrível para o seu filho. E muitas mães têm dado nomes terríveis para os seus filhos. Não como eles, né, que carregam a vida inteira, mas têm dado esses nomes em forma de maldição para os seus amados. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos lábios. Bom, como eu disse, ele era da tribo de Judá. E Judá significa louvor. Agora você imagina Jabes na tribo de Judá, uma tribo que se chama louvor, tendo o nome de dor. Que triste para este homem. Mas ele tornou a sua vida e mudou a história da sua vida. Apesar das poucas perspectivas que ele tinha, Jabes descobriu uma saída. Ele descobriu que ele poderia clamar ao Deus de Israel. Jabes vivia ali na tribo, né, no Reino Sul, e ele ouviu falar de todos os feitos de Deus. Ele ouviu falar que Deus abriu o Mar Vermelho, ele ouviu falar que Deus derramou o maná, ele ouviu falar que quando eles atravessaram o Jordão, Deus também abriu aquele rio para que eles passassem. Então ele ouviu de todas as maravilhas de Deus, e ele foi crescendo ouvindo tudo aquilo. E isso começou a crescer dentro dele. E ele acreditava no Deus que muda e transforma a vida do homem. E ele clamou a esse Deus. Ele se colocou ali, clamou ao Senhor e pediu ao Senhor essas coisas que nós vamos falar aqui mais para frente. Então ele tinha pouca perspectiva de vida, poucos sonhos, mas este homem mudou a sua história. E por que não mudarmos a nossa história? Como eu disse, quando eu comecei a fazer a oração, grandes coisas aconteceram na minha vida. E talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse me empenhado, orado ao Senhor e clamado ao Senhor para mudar a minha história de vida. Eu não sei se você sabe ou se você já teve a curiosidade de saber o que o seu nome significa. Mas eu já tive esta curiosidade e não gostei daquilo que eu vi. E não gostei de ler aquelas coisas. E não gostei, muito menos, de ser assimilada a uma pessoa que se idolatra.
Então, eu comecei a orar ao Senhor também nesse sentido da minha vida, para que Deus mudasse a história do meu nome, para que Deus transformasse a história do meu nome. E ele começou essa oração dizendo, foi Jabes mais honrado que seus irmãos, mas eu vou deixar essa parte lá para frente. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes. Que lindo, clamar ao Deus que tu me abençoes. Eu não sei se você faz isso, mas eu não levanto da minha cama sem pedir a bênção de Deus. Eu não levanto do meu leito sem pedir ao Espírito Santo que dirija a minha vida naquele dia e de dar bom dia ao Senhor Jesus Cristo. E eu sempre peço que o Senhor me abençoe muito, mas muito mesmo, que abençoe a minha família. E vou colocando cada um deles no altar do Senhor. Cada um deles eu vou me lembrando e colocando ali todos os meus familiares. Mas eu não continuo a oração, eu só vou até aí, Senhor, que o Senhor me abençoe muito. E no sentido literal do hebraico, é que o Senhor me abençoe muito mesmo. Então ele está pedindo ali uma bênção, não é egoísmo pedir a Deus que nos abençoe, porque está na natureza de Deus nos abençoar. Então nós temos que pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe. E abençoar, no sentido bíblico, significa conceber um favor sobrenatural. Então Deus te dá poder e Ele concebe a você um favor sobrenatural. Então quando você pede a bênção do Senhor, você não está pedindo aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, você não vai pedir ao Senhor, porque você pode fazer. Mas você vai pedir ao Senhor, quando você pede, Senhor, me abençoe, você pede ao Senhor que Ele te abençoe com um ato sobrenatural. Que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Eu lembro um dia que eu estava ali em cima da ponte e eu comecei a orar ao Senhor por algo que tinha acontecido. Eu falei, Senhor, surpreenda-me, abençoa-me nesse negócio que eu vou fazer. E quando eu cheguei lá, quando eu liguei, a pessoa falou, não, que não dá para resolver, que não dá para resolver. E quando eu cheguei lá, já estava tudo resolvido. Então eu tive a prova que quando você ora, que quando você clama ao Senhor, o Senhor, Ele te abençoa. Então nós clamamos ao Senhor pela sua maravilhosa e ilimitada bondade, que apenas Deus tem o poder de conhecer plenamente, de nos conceder. Então só Deus sabe daquilo que eu realmente preciso. Só Deus sabe daquilo que eu realmente vou necessitar na minha vida. A palavra de Deus diz que eu não sei orar como convém, eu não sei pedir, mas o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis a Deus, dizendo para Ele aquilo que eu necessito. Então, quando eu peço a Deus, Senhor, me abençoe muito, eu estou pedindo a Deus algo sobrenatural. E a palavra de Deus diz que a este tipo de riqueza é o que diz lá em Provérbios: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, porque não traz tristezas e preocupações. Então a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela não vai trazer coisas ruins, porque Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele tem prazer em nos dar. E um aspecto fundamental da oração, Ele coloca nas mãos de Deus, Ele deixou nas mãos do Senhor aquilo que Deus poderia fazer. Ele não disse para ele: Senhor, abençoa porque eu quero ir ali, Senhor, abençoa porque eu quero mudar de casa, Senhor, abençoa. Não, Ele colocou tudo nas mãos do Senhor, para que Deus o abençoasse, onde, quando e no tempo determinado por Deus. Então, quando nós pedimos algo a Deus, que somos tão específicos, já determinamos até o horário para Deus em que nós queremos essas coisas realizadas. Mas Jabes não. Ele colocou
toda a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, me abençoe muito, mas me abençoe muito mesmo. Então é isso que nós temos que pedir ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. E a oração, ela não precisa ser uma oração repetitiva, porque você mesmo em suas qualidades e habilidades, você conhece as suas limitações. Só que Deus é um Deus ilimitado. Então você pode colocar qualquer área da sua vida nas mãos do Senhor para que Ele abençoe. Mas você vai ser muito mais abençoado se você colocar tudo que faz parte na sua vida nas mãos do Senhor e não só determinadas áreas. Então que Deus nos abençoe. Quando nós buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida, nós estamos nos jogando de corpo inteiro, é como se mergulhássemos num rio, de corpo inteiro, deixando que a vontade de Deus, o seu poder e o seu propósito haja em nossas vidas. Então a vontade de Deus, o poder de Deus e o propósito de Deus, ele vai se tornar as coisas nas nossas vidas reais, quando nós pedimos a bênção do Senhor. Porque a bondade de Deus não tem limites. Como eu disse, Deus ele não tem limites, Deus é ilimitado. Nós não conseguimos nem dimensionar como Deus é bom. Nós só conhecemos a palavra bom, mas dimensionar a bondade de Deus, nenhum dos seres humanos consegue. E na palavra de Deus, Jesus prometeu: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então, se você não pedir a Deus que a bênção do Senhor venha sobre você, você vai estar perdendo muito. No livro do Jabes, ele conta a história de João, e eu já contei algumas vezes aqui, que João morreu, foi para o céu e lá foi recebido por Pedro. E ali Pedro começou a mostrar todo o céu para João. E quando chegava em determinado edifício, Pedro não deixava João nem olhar. E ele começou a ficar, né? Mas por quê? Porque eu não posso entrar ali. Ele falou: não entra ali não. Não, mas eu quero. Como é que pode? No céu não pode haver segredos. E enquanto Pedro falava para ele não ir, ele já estava lá. E quando ele descobriu então que era por letra, ele foi logo na letra dele procurando pelo seu nome. E quando João abriu a sua caixinha com o nomezinho dele, lá estavam todas as bênçãos destinadas a João, mas que ele não pediu ao Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor, não é egoísmo pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Tiago também falou: nada tendes porque não pedis. E quando pedimos, pedimos mal para gastar dos nossos próprios deleites. Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus, devemos pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos empreender em sua obra. E ele continua. Eu gosto muito da versão que fala: e me alargues as fronteiras. Aqui ele diz: e amplies o meu território. Então Jabes ali recebeu o seu pedacinho de terra, né, na tribo de Judá. Ele deve ter olhado para o seu pedaço e ele falou: amplie, Senhor, o meu território. Alargue, Senhor, as minhas fronteiras. Porque só aquele que às vezes fica ali na mediocridade não consegue avançar, não consegue alargar as suas fronteiras. Mas se você pedir a Deus: alargue, Senhor, as minhas fronteiras. E alargar as nossas fronteiras significa pedir mais influência, maior responsabilidade e mais oportunidades para deixar uma marca para o nosso Deus. Então, quando você pede: amplie o meu território, né? Alargue as minhas fronteiras, com certeza virá sobre você mais responsabilidade e mais oportunidades e influência para que você possa exercer aquilo que Deus tem para você. E você tem que lembrar
que o nosso Deus, ele é especializado em trabalhar através das nossas vidas, através de pessoas comuns, como eu, como você e como Jabes. Então Deus é especialista. Nenhum de nós pode dizer que não tem nada para fazer pelo reino de Deus, porque todos nós temos algo para fazer para o seu reino. E Ele só está esperando o convite, que nós o convidemos para Ele entrar na nossa vida. Senhor, me abençoe muito e alargue as minhas fronteiras. Alarga, Senhor, as fronteiras da minha mente, para que eu possa assimilar tudo o que está na Tua palavra. Alargue, Senhor, para que eu possa ser aquela pessoa que pregue o Teu Evangelho, que tenha ousadia de proclamar a Tua palavra. E assim vai, tudo para o reino de Deus. Então, quando nós oramos por essas fronteiras alargadas, é nada menos do que pedir a Deus um milagre. Porque nós temos limitações, como eu disse, mas Deus, Ele vai ampliar tudo em nós, para que a vontade dEle, o propósito dEle, o poder dEle prevaleça nas nossas vidas. E um milagre é uma intervenção divina que provoca um evento que normalmente não ocorreria. Por isso que eu falo, como eu poderia dizer, como estaria a minha vida hoje se o Senhor Jesus não tivesse entrado nela? Então foi nada menos do que Jabes pediu. Senhor, me abençoe muito e alargue as minhas fronteiras. E ele fala também que seja comigo a tua mão. Hoje, quando eu estava orando, eu falei que depois que eu ouvi a pregação do Lamartine Pozella, eu falei com o Senhor, se a tua mão não estiver comigo, eu não irei. Então, Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre nós. E a mão do Senhor sobre nós é a dependência de Deus. Ele vai transformar em heróis pessoas como eu e você, comuns, que querem fazer a vontade do Senhor, como Jabes o fez. Então, através desse clamor, se desencadeia o poder de Deus para realizar sua vontade e demonstrar sua glória por meio de todas aquelas aparentes impossibilidades que nós temos nas nossas vidas. Se buscar a vontade de Deus é o nosso desejo, é aquilo que almejamos, buscar fazer a vontade do Senhor. Se colocarmos a nossa ambição para o reino de Deus, eu quero ambicionar fazer mais para o reino do Senhor, com certeza o Senhor vai alargar as nossas fronteiras e nós vamos poder requerer cada vez mais para o reino do Senhor. Então, que a mão do Senhor esteja sobre nós, para que as grandes coisas que Deus irá fazer em nossas vidas se perpetuem e continuem a florescer. Porque eu não quero só a mão de Deus na minha vida, eu quero a mão do Senhor sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre a minha família. E eu tenho uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu. E eu tenho certeza que brevemente o Senhor cumprirá essa promessa. Então eu estou aguardando. Ele falou, não vai ser você, mas a que vem depois de você é que vou cumprir a promessa que eu tenho feito para você. Então eu estou aguardando. E enquanto isso, eu estou debaixo da potente mão de Deus, porque a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, é o toque da grandeza de Deus. Você não se tornará grande, mas você se tornará dependente da forte mão de Deus. Quando Deus, quando você colocar as necessidades, as suas necessidades nas mãos do Senhor, você vai ver a transformação e aquilo que Deus vai fazer. Oportunidades ilimitadas vão surgir para que você pregue a palavra do Senhor, para que você vá adiante, para que você engrandeça o nome do nosso Deus. E agindo Deus,
quem impedirá? Agindo Deus nas nossas vidas, ninguém pode impedir o toque da grandeza de Deus sobre cada um de nós. A mão do Senhor, para que você entenda, é um termo bíblico que expressa o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Então, a mão de Deus expressa a presença de Deus e o poder de Deus na vida do seu povo. E aí, eu até contei para os guerreiros de oração uma história que eu estava meditando e vi ali a história de 2 monges. Aí, 2 monges resolveram cultivar uma plantinha. O primeiro monge pegou a sua plantinha e orou ao Senhor, foi lá, plantou, botou a sementinha e tal, e orou ao Senhor para que o Senhor mandasse chuva. E aí a plantinha veio, aquela chuva bem tranquila, como se rega a terra, e regou aquela sementinha e a plantinha floresceu. Aí passou um tempo, ele vendo a sua plantinha ali formosa, notou que ela estava meio assim, começou a orar ao Senhor pedindo sol. Aí Deus mandou o sol sobre a plantinha e a plantinha ficou revigorada. Agora ela tinha água e tinha sol, estava toda feliz. Aí passou mais um tempo, ele orou a Deus e pediu que derramasse neve sobre a plantinha. E aí, quando ele foi ver a sua plantinha, havia morrido. E aí ele correu para o outro monge, saiu correndo, chegava no outro monge: como é que está a sua plantinha? A plantinha está ótima, está maravilhosa. Deixa eu ver a sua plantinha. Aí o outro monge trouxe a plantinha linda, formosa, maravilhosa. E ele falou: mas o que você fez? Coloquei a minha plantinha nas mãos do Senhor. Porque o Senhor sabe quando ela precisa de sol, quando ela precisa de chuva e quando ela precisa de um tempo mais geladinho. Então, o segundo monge estava ali com a sua plantinha perfeita, porque colocou nas mãos do Senhor. Da mesma forma somos nós. Quando nós colocamos a nossa plantinha, a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas habilidades na mão do Senhor, nós vamos florescer, nós e a nossa descendência. E ele orou também, me preserves do mal, me guardes do mal, e que eu seja livre da dor. Esse último pedido de Jabes foi algo estratégico. Então ele pediu ao Senhor: me livre do mal, guarde-me do mal, me preserva do mal. Quando a gente lê o Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todas as vezes que você tem a bênção do Senhor, que Deus está alargando as suas fronteiras, que a sua vida está na mão do Senhor, e você vai estar ali agora na linha de frente, você ampliou o seu território. Qual território você vai tomar? Do inimigo. Então Jesus falou que nós somos a luz do mundo, então nós vamos levar luz às trevas. E todas as vezes que através da nossa vida vir a luz do Senhor e invadir e tomar as trevas, o inimigo vai se irar contra nós. E ele vai se irar de tal forma que ele vai mandar tentações. E uma das tentações que nós temos que tomar o maior cuidado é que quando Deus está abençoando, quando Deus está alargando as nossas fronteiras e quando a mão do Senhor está sobre nós, é achar que tudo isso está acontecendo porque nós merecemos. Aí ele vai começar a soprar no seu ouvido: não, você é maravilhosa, você é boa, você consegue fazer, você consegue ir adiante, você consegue isso, você consegue aquilo. E aí vai vir aquela soberba sobre o seu coração, de achar que não é Deus que está fazendo essas coisas, ou que você é merecedor de todas elas, que você não está recebendo, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas você está recebendo porque você tem feito por onde
para receber essas bênçãos. Aí virão dardos inflamados do maligno, aí virão tentações sobre a nossa vida, aí virão as coisas que o inimigo usa para poder tomar a nossa mente e nos tirar do propósito que é fazer a vontade do nosso Deus. E é esse cuidado que nós temos que ter na nossa vida. E a palavra de Deus diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Em resumo, Deus favorece aqueles que pedem. Ele não retém nada daqueles que querem e honestamente pedem para fazer aquilo que Deus deseja em sua vida. E eu achei bastante interessante quando ele diz assim, em Hebreus 11, nós encontramos poucos super santos, listados ali. Em sua maioria, são pessoas comuns, como eu, como você e como Jabes. São pessoas comuns que pela fé acreditaram no Deus de Israel, pela fé colocaram suas vidas nas suas mãos e pela fé receberam a promessa de Deus. Homens como eu, como você e como Jabes. É lógico que ali tem os santos, mas em sua maioria são homens e mulheres comuns que acreditaram em Deus. Lembra de Raabe, a prostituta? Ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. Então nós sabemos que Deus, Ele é tremendo e Ele vai nos usar. Não importa aquilo que sejamos, não importa aquilo que nós somos, porque Deus Ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E Ele vai abrir tanto essas fronteiras para nós, que nós, como eu disse, vamos ser usados para trazer outras pessoas a Cristo. E na nossa conclusão, Deus nos conhece, sabe de nossos talentos, conhece as nossas barreiras e sabe da condição que nós estamos a cada momento. E Ele sabe também de todas as necessidades terríveis que as pessoas aí no mundo necessitam. E Ele quer usar eu, você, para que a gente possa levar a palavra de Deus adiante, pedindo ao Senhor que Deus nos abençoe, mas nos abençoe muito mesmo. Tenho pedido muito a Deus para alargar a minha memória, para Ele alargar as nossas fronteiras. E eu lembro quando eu pedi a Deus para alargar as minhas fronteiras no tempo que eu orava, Deus me fez mudar de lugar. Então Deus, Ele faz coisas tremendas nas nossas vidas para que o seu nome seja glorificado. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o sobrenatural de Deus venha sobre nós e que não nos sobrevenha o mal, nem a dor, nem a tentação para nos afastar do propósito de Deus. E ele termina aqui. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Por que nós, às vezes, não conseguimos de Deus? Porque não pedimos. Então, que essa oração tão pequena, tão simples, que nós estamos relembrando aqui, porque eu já vi pessoas pregarem sobre a oração de Jabes. E como outras passagens da Bíblia, cada um prega de uma forma que você possa absorver e começar a orar para que Deus te abençoe muito mesmo, para que Deus alargue as suas fronteiras, para que a mão do Senhor esteja sobre você e não lhe sobrevenha nem mal, nem aflição. Amém, igreja? Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir ao nosso pastor para... Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra. Queremos te agradecer, meu Deus, porque nós sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem de Ti. E nós glorificamos o Teu nome nessa noite e te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E queremos, Senhor, orar a Ti,
Que o Senhor nos abençoe muito, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão esteja sobre nós e que não nos sobrevenha nem mal nem aflição. Atende-nos, Senhor, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. O microfone da lapela.